Olá amigos! Os motores atmosféricos a gasolina designados motores turbo VTI e THP foram criados durante o período de cooperação entre a Peugeot e o grupo BMW. Nem o VTI nem o THP estão isentos de falhas. Desde o início houve vazamentos de óleo da válvula solenoide da bomba de óleo. Além disso, o computador frequentemente relatava erros na operação do sistema de limpeza dos gases de escape. As bobinas de ignição também não eram confiáveis. Vale ressaltar o mau funcionamento do regulador de fase. A vida útil do regulador de fase depende da qualidade do óleo e do momento de sua troca. No entanto, geralmente termina com a substituição do controle de sincronização da válvula. No 1,6 THP, a preocupação mais comum é o tensor da corrente de distribuição. Isso se aplica principalmente às primeiras cópias. Quanto mais jovem for o Citroën C4, menor será a probabilidade de haver um problema. A doença também atinge o 1,6 VTI. O termostato esgota após 100 a 120 mil km. Às vezes, um dos tubos do sistema de refrigeração vaza. Outro ponto fraco é a bomba do sistema de refrigeração. Problemas com o sistema de refrigeração podem resultar em reparos caros. Devido ao superaquecimento no 1,6 VTI, as sedes das válvulas caem. Os motores VTI não possuem turboalimentação e injeção direta de combustível. Portanto, são menos suscetíveis à qualidade do combustível e não apresentam o risco de trincas nos pistões, o que às vezes acontecia nos motores THP. Os proprietários de carros com VTI às vezes encontram várias anomalias ou dificuldades na partida na estação fria. Existem vários motivos. Isso inclui sensores de posição da árvore de cames. Eles estão localizados na tampa plástica do motor. E como o motor opera a uma temperatura operacional relativamente alta, superior ao THP, a tampa fica deformada com o tempo. Isso leva a uma mudança na posição dos sensores, que passam a fornecer informações falsas. A doença é característica de carros que circulam na cidade, onde na maioria das vezes atingem altas temperaturas. Durante a operação, você terá que lidar com vazamentos de óleo através da carcaça do filtro de óleo, será necessário substituir as juntas. A vedação do virabrequim também pode vazar. E depois de 100 a 150 mil km, o consumo de petróleo muitas vezes começa a aumentar. É possível reduzir o apetite após substituir as vedações da haste da válvula. Eles geralmente são substituídos junto com a corrente de distribuição. Apesar das inúmeras melhorias, os motores VTI e THP ainda são uma escolha bastante arriscada. Segundo os proprietários, o C4 com motores 1,6 VTI e 1,6 THP consome aproximadamente a mesma quantidade de combustível durante uma condução silenciosa na cidade, cerca de 9 litros por 100 km. Pressões mais frequentes no pedal do acelerador no caso da versão turbo levam a um aumento notável no consumo de combustível. O 1,6 de 110 cavalos com índice TU5, originário da década de 80, é talvez o mais confiável da linha. Em 2014, foi substituído por uma versão atualizada do SE5 com comando de válvulas variável, que aumentou a potência para 115 cavalos-vapor. Para acionar a correia dentada de ambos os motores, é utilizada uma correia dentada. A primeira troca da correia é recomendada após 100 mil km e as subsequentes a cada 60 mil km. Os motores causam problemas mínimos. Após 150 a 200 mil km, pode ser necessário substituir a junta da tampa da válvula e o módulo de ignição. Além disso, às vezes a unidade de controle da ventoinha do radiador falha. Às vezes, os tubos de abastecimento de combustível no compartimento do motor ficam desgastados nos pontos de montagem. Em 2013, um 1,2 THP turboalimentado com 3 cilindros, também chamado PureTech, apareceu sob o capô. Esta é uma versão modificada dos antigos 1,0 VTI e 1,2 VTI de aspiração natural, equipados com injeção direta. No C42, era oferecida apenas a série turboalimentada, marcada com o índice EB. O motor não tem nada em comum com as séries EP anteriores, VTI e THP. Além dos 3 cilindros, possui correia dentada em banho de óleo, assim como o motor Ford 1,0 EcoBoost. Porém, ao contrário dele, o 1,2 THP utiliza um eixo de balanceamento conectado ao virabrequim por meio de engrenagens. Primeiro, em 2013, foi introduzida uma versão com potência de 130 cavalos-vapor, e no ano seguinte foi complementada com uns mais modestos 110 cavalos-vapor. Ambas as modificações usam o mesmo turboalimentador, e a potência diferente se deve a diferenças nas configurações eletrónicas. Até recentemente, o 1,2 THP era considerado relativamente confiável.
inclusive pelo fato de o fabricante não ter cometido o mesmo erro do TNR. Pistões forjados foram instalados no ITNR desde o início. Eles suportam cargas muito melhor e são menos propensos a depósitos de carbono. Porém, recentemente, com o aumento da quilometragem, problemas recorrentes começaram a aparecer. Por exemplo, após 80 a 100 mil km, são detectados vazamentos sob a cabeça do cilindro. Os custos de remediação, substituição da junta do cabeçote, são bastante elevados. O fabricante recomenda a troca da correia dentada após 180 mil km ou 120 meses. Curiosamente, o óleo utilizado é simples, SAI 0W30 com especificação PSA B711-2312. Logo ficou claro que os produtos de desgaste da correia dentada operando em banho de óleo estavam obstruindo a bomba de óleo. A limpeza é um procedimento tedioso e caro, pois é necessário desmontar todo o motor e trocar o óleo várias vezes. Na Europa, a versão diesel do Citroën C4 com 1,6 HDI é bastante popular. O motor difere dos designs anteriores com o mesmo nome pela presença de um cabeçote de 8 válvulas e um filtro de partículas. A principal vantagem é o consumo de combustível muito baixo. Claro que não é tão pequeno quanto o fabricante prometeu, mas se você seguir as regras, pode ficar dentro de 5 litros por 100 km. Todos os motores diesel possuem acionamento por correia dentada. O fabricante prescreve sua substituição após 240 mil km ou 10 anos. Os motores HDI e HDI possuem o chamado filtro de partículas úmidas com sistema de abastecimento de fluido e hélice no sistema de tratamento de gases de escape, que requer reabastecimento após 100 mil km. Este filtro é o menos problemático e o mais barato para substituir. Além disso, foi proposta uma versão Blue HDI que utiliza um catalisador SCR seletivo, cuja tarefa é reduzir apenas o teor de óxidos de nitrogênio. Para o seu funcionamento é necessária a utilização de fluido AdBlue. Até 2015, foram instalados injetores piezoelétricos VDO não muito confiáveis. Se um recusasse, os outros logo desistiriam também. As exceções são o IHDI até 2013 e a versão de 93 cavalos. Ambos foram equipados com injetores eletromagnéticos BOS mais confiáveis, que também podem ser reparados. Os problemas típicos incluem a falha do sistema EGR, em automóveis sem AdBlue, a contaminação do filtro de partículas DPF. No 2,0 HDI 16V, a corrente que conecta as árvores de comando às vezes se estica. É uma pena que as versões básicas do Citroën C4 com 1,4, 1,6 e 1,6 VTI tenham apenas caixa manual de 5 marchas. A embreagem deve ser atualizada após 150 a 200 mil km. Opcionalmente para o 1,6 VTI era possível encomendar um AL4, DP0 automático de 4 velocidades. Recebeu críticas desfavoráveis devido à sua lentidão excessiva e potenciais problemas com solenoides. O motor THP também foi combinado com uma transmissão automatizada de dupla embreagem EGS6. Sua parte eletrónica pode falhar. A versão mais fraca 1,2 ITNR estava equipada com uma transmissão manual de 5 velocidades, e a versão mais forte estava equipada com uma transmissão manual de 6 velocidades. Além disso, este último recebeu como alternativa uma excelente arma de fogo automática AESIN de 6 velocidades. A suspensão do Citroën C4, tradicionalmente para compactos franceses, tem suportes MACE-PERSA na frente e barra de torção na traseira, sobre molas. As configurações do chassi são suaves, o carro rola fortemente nas curvas, mas ao mesmo tempo absorve perfeitamente os solavancos. No momento, os proprietários não encontram motivos para reclamar da durabilidade da suspensão. Já existem substitutos à venda que permitem economizar em reparos. Os blocos silenciosos das alavancas dianteiras e juntas esféricas percorrem 100 a 120 mil km. Os blocos silenciosos da viga traseira precisam ser atualizados entre 100 e 150 mil km. Os rolamentos da roda dianteira podem então tornar-se barulhentos. O rolamento é pressionado na manga de eixo. Os amortecedores dianteiros e traseiros normalmente duram mais de 100 mil km. A direção usa direção hidráulica e eletrohidráulica. Pode causar inesperadamente custos relativamente elevados. O motivo é que uma das mangueiras está entupida. Isso causa um aumento na pressão no sistema de servocontrole, o que leva a vazamentos de fluido hidráulico. O fluido de trabalho não é o anteriormente popular ATF Decron, mas o LDS. O mesmo fluido utilizado nas suspensões hidropneumáticas dos Citroën C5 e C6. O sistema é abastecido com 1,8 litros.
O vazamento de líquido pode destruir a bomba elétrica. Infelizmente, devido à localização da bomba, sob a asa, mesmo um proprietário atencioso que olha regularmente sob o capô não será capaz de detectar um vazamento em tempo hábil. Um alarme deve ser acionado por sons ou ruídos incomuns que ocorrem quando a bomba está operando na capacidade máxima. Em amostras mais antigas, às vezes é detectada corrosão do suporte, plataforma, sob a perna esquerda. A peste vermelha às vezes se instala na área dos pontos de fixação do banco do motorista. Há carros com pintura empolada no capô de alumínio e manchas vermelhas na parte interna das portas e tampa do porta-malas, na área das soldas. Após 150 a 200 mil km, o radiador do aquecedor fica entupido. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.